Olá, pessoal. Nessa aula, então, nós vamos trabalhar o pensamento de Freire e Capistrano de Abreu, né? E entrando já numa questão que é, né, o ponto amenizando as relações de poder, né? Por quê? Porque Freire acaba entrando numa ideia, né, de cultura brasileira, uma ideia de cultura, tentando substituir a ideia de raça. Porém, né, a ideia de raça ela acaba se fazendo presente, inclusive no texto de Freire, né? Então essa condição ela aparece, né? E também, né, o próprio Capistrano de Abreu também procura fazer essa inversão, né? Essa ideia de substituição da ideia de raça por cultura, né? Que é esse deslocamento que a antropologia está fazendo, saindo da ideia de evolucionismo para o conceito de cultura. E nessa questão, né, o que aparece, por exemplo, em Capistrano de Abreu, né, é a crítica à democracia racial, né? Por quê? Porque Freire ameniza, nesse sentido, as relações de poder existentes, né? Enquanto Capistrano vai ser mais crítico à ideia de democracia racial, né? Então, nós temos aqui uma ideia, né, de uma ruptura nesse processo, né? Uma primeira crítica a Freire e a ideia de democracia racial, né? Assim como uma ideia, né, de ruptura nesse sentido. Porém, né, essa ruptura de uma certa ideia de realidade de elite no poder, né, isso acaba não aparecendo, não é? Então, né, a perspectiva de uma possibilidade de se ler o povo brasileiro, né, ela aparece, mas não ainda como um protagonista. Então não há, tanto em Freire como em Capistrano, uma ruptura aí, né? E aí, um outro aspecto é a questão de Freire e os marxistas. Porque aqui sim, né? Aqui nós encontramos a crítica, né, ao pensamento de Freire mais contundente, né, entre os anos 1960 e 1970, principalmente dos intelectuais da Universidade de São Paulo, a USP, né? E aqui, né, sobretudo críticas ao Casagrande Senzala e também ao mundo que o português criou, né? Então essa crítica ela vai aparecer nessas duas décadas, né, com mais intensidade, inclusive com a polêmica, né, entre Gilberto Freire e Florestan Fernandes, né? Essa é uma das questões, né, que aparecem, né, nesse período com mais intensidade. Até já coloquei numa aula anterior, né, uma frase do Florestan Fernandes, né, que era a seguinte frase, né, que Freire viu a escravidão, por exemplo, da perspectiva da Casa Grande e não da perspectiva da senzala. Então, né, é essa condição, né, até pela condição da perspectiva, né, de ideia do marxismo frente a algumas questões de Freire,
por conta dessa condição marxista da análise de luta de classes também isso é presente, né? Porque é um dos elementos centrais também aqui no texto essa discussão, né? A condição das lutas de classe e como que as classes, né, vamos dizer assim, vamos usar a expressão, mais populares ficaram nesse processo, né? Que segundo os marxistas ficaram subalternas no pensamento de Freire, né? Então é essa condição. E aí aparece também uma outra questão, que é a própria relação entre Nordeste e Sudeste, iniciada na década de 1930. Né? Porque, como comentamos na aula anterior, tem essa condição, né, do processo de crescimento do Sudeste, sobretudo de São Paulo, enquanto uma metrópole industrial, frente ao Nordeste agrário. Então isso está presente também, né, porque 33 Freire lança Casa Grande Senzala, mas 36 Sérgio Buarque e Raízes do Brasil. E Raízes do Brasil, assim como Sérgio Buarque também, né, o Sérgio Buarque vai ser uma escrita sociológica que tenta interpretar o Brasil, mas que em certa medida parte, né, também a fazer uma leitura de São Paulo e do Sudeste como protagonista de uma história do Brasil, não é? Então tem esse movimento, né, que é presente nesse processo. E a década de 30 foi fundamental nesse sentido. Então, na realidade, na década de 60 e 70, né, eu diria que a partir da década de 50 até, São Paulo começa a se colocar como centro da produção intelectual no Brasil. Porque até então era o Nordeste. Então São Paulo, desde o século XIX, era o Nordeste, com as faculdades de Medicina da Bahia, as faculdades de Direito de Olinda, Recife. Então, a partir da década de 30, inclusive com a fundação da Universidade de São Paulo começa a se tornar, né, a se colocar como protagonista nesse processo, né, que é o processo da produção intelectual, não é? Então, esse é outro aspecto importante, né? E aqui também, né, Casa Grande Senzala, seus pressupostos e teses, né, sobretudo de uma obra com cunho político, ao final das contas, é uma obra com cunho político. Por quê? Porque Freire estava, né, apontando o lugar exatamente de quem? Das elites, né? De uma elite construída a partir da elite portuguesa, né? Então, é esse processo. E outro aspecto importante no texto são as 5 teses de Freire, né, que a gente pode colocar, né, como esses elementos, né, são exatamente a ideia, né, dessas 5 teses é trabalhar a ideia, a intuição, a mensagem, a interpretação e a compreensão do Brasil, né, acerca de um passado colonial. Essa é a ideia principal, né? Então, o primeiro aspecto que Freire vai trazer é a visão do Brasil. É a construção de uma visão do Brasil, né? Trazendo nesse processo, né, suas forças, né, as forças psicológicas que formaram o Brasil, né? Abordando aí, então, uma narrativa de um passado colonial, sim, a partir de uma perspectiva de narrativa colonial, né? Como terceiro tema, uma condição de um ponto de vista, né,
de um ponto de vista social, ou seja, a ideia de Freire em trabalhar um ponto de vista social, né? Então esse é um outro ponto aí de Freire, né? Importante de se observar, né? E sem esquecer a tese de Freire sobre a miscigenação, né? Que é a ideia que inclusive está no texto na página 66, como se deu o encontro entre as três raças constituidoras do povo brasileiro, né? Então, nesse processo, voltamos à ideia de democracia racial, mas também aqui a questão, né? A questão exatamente da positivação, né, da miscigenação no Brasil. Essa é uma questão fundamental, né? Essa é uma questão fundamental. E para a gente encerrar esse ponto, né, vale aqui lembrar, tá, essa ideia do projeto português no Brasil como um projeto senhorial e patriarcal. Isso até quem vai argumentar mais tarde, né, é o próprio Sérgio Buarque de Holanda. Mais tarde, em relação ao Casagrande Senzala, que é Raiz do Brasil, ele vai trazer essa condição do Brasil patriarcal. Também o Raimundo Faoro, nos Donos do Poder, também traz essa ideia do patriarcado e do patrimonialismo, né? Então, uma condição importante, ok? Né? E o tempo histórico para Freire, né? Tempo histórico do Brasil, é uma ideia de um tempo lúdico, né? Por conta desse encontro das três raças, ele tem uma certa condição lúdica, e uma ideia em Freire de tradição, mas uma certa ruptura de modernidade aí no meio, até porque Gilberto Freire foi contemporâneo da Semana de Arte Moderna também. Então um pouco dessa ideia da modernidade, tá? Freire tenta trazer uma tradição colonial, né, mas adaptando ela a uma ideia de modernidade do final do século XIX, início do XX, ok? Então, nossa aula se encerra por aqui, né, trazendo essas questões Freire e Capistrano, Freire e os marxistas, né, o Casagrande Senzala, pressupostos de teses, e o tempo histórico do Brasil em Freire, ok, pessoal? Um abraço para vocês e até mais.